Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Fast Trades, esse dia 20 de fevereiro, né, de 2022. Prazer enorme estar aqui com vocês, como tinha prometido, vamos aqui fazer um aulão do alemão. Vou ajudar vocês a desenhar cenários para o trade de vocês, como é que vocês fazem para entender o que está acontecendo com o preço e a partir disso, né, definir qual é se estamos diante de uma oportunidade de compra, se estamos diante de uma oportunidade de venda, se é momento de esperar, se não tem nada para fazer e assim por diante, tá joia? Então vamos lá, quero fazer um vídeo curto para poder, na verdade acho que vou ter que fazer 2 vídeos para não fazer um vídeo muito longo, porque o vídeo de domingo eu falo de cenários, então vamos nessa. Primeira coisa, queria agradecer aos interessados do Imersão com a Imersão, valeu, muito acima da minha expectativa, fico muito feliz com os feedbacks, com as dicas que muitos de vocês me deram, estou melhorando o produto e o que eu vou oferecer em razão disso. E se você ainda não me mandou um direct ou não deixou seu comentário no YouTube de interesse, escreve aí no comentário, fala que você quer participar da Imersão com a Imersão, ou me manda um direct. No domingo eu vou distribuir o link para quem estiver interessado, e foi evidentemente explicado durante a semana como é que tudo isso vai funcionar, mas tem que ser nesse vídeo aqui para você deixar seu comentário para eu poder colocar você na lista, tá bom? Muito obrigado, estou muito feliz aí com a receptividade de todos vocês ao meu trabalho, valeu, muito obrigado mesmo. Então vamos lá. Isso para mim é o ponto mais importante do trade. Tá? É você conseguir construir cenários no gráfico, em qualquer gráfico, tá joia? Você como trader, você tem que olhar qualquer ativo e conseguir entender o que está acontecendo com ele, tá bom? Muito importante isso. Só que para você poder fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa entender isso aqui, ó, a lei da gravidade do trade. O que é essa lei da gravidade do trade? Tá? A lei da gravidade do trade é o princípio fundamental pela qual o mercado funciona. Tá? E esse princípio fundamental ele é dividido em 2 partes. A primeira delas é o suporte e a segunda delas é a resistência. A expressão suporte vem do inglês to support the price level. A expressão resistência vem do to resist the price level. Tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em todo o mercado, em toda a atividade econômica, tem agentes econômicos que dão suporte ao preço. O que isso quer dizer? Eles não deixam o preço cair. Quando chega naquele ponto, por qualquer razão que seja, esses agentes, se são vendedores, param de vender, e começam a comprar. Se são compradores, passam a comprar, se não estavam fazendo nada, tá? Calma que você vai entender. Por que um vendedor passa a comprar numa região de suporte? Porque ele tem que sair da sua posição, certo? Então, se você tinha vendido 1000 Petrobras, chega na região de suporte, você tem que comprar 1000 Petrobras, certo? Lembrando que no mercado financeiro você pode vender aquilo que você não tem, certo? Então, este vendedor, quando o preço chega perto do suporte, ele passa a comprar para sair das suas posições. E este comprador, ele passa a construir a sua posição quando vai chegando perto do suporte. Tá joia? Então, no suporte, com vendedores se unem aos compradores. Por que vendedores primeiro? Porque para ir ao suporte o preço tem que estar caindo, certo? Para ir ao suporte o preço está caindo, certo? Para ir ao suporte o preço tem que estar caindo. Quem está mandando se o preço está caindo? Os vendedores, né? Só que chega no suporte, eles têm que comprar para sair das suas posições. Quando eles fazem isso, eles se unem a quem? Aos compradores, tá bom? Já vou mostrar isso aqui num exemplozinho singelo, rapidinho você vai entender. O mesmo acontece na resistência, só que o inverso, né? Então, to resist the price level. O preço chegou num ponto em que eu, comprador, eu não quero mais ficar comprado, porque já subiu o que eu queria. Ou eu já sei, porque eu tenho memória, que ali
naquele ponto tem vendedor, então eu preciso sair, certo? Eu preciso sair, senão eu vou perder meu ponto de saída do trade, né? Então, aqui o comprador se une ao vendedor, certo? Lembrando que se o preço está chegando na resistência, o preço está subindo, né? Ele saiu de um suporte e foi para uma resistência. Então, eu que era comprador, passo a virar vendedor para sair da minha posição. Eu comprei 1000 Petrobras, chega na resistência, eu saio. Por que eu saio? Porque em região de resistência eu sei que vai ter alguns players que vão começar a fazer venda. Então, nessas duas regiões, a gente tem o que a gente chama de união entre compradores e vendedores. Por isso que suporte e resistência são tão importantes, tá joia? Então, se você... Vamos limpar aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer aqui, ó, uma região de suporte, de azul, isso aqui é suporte. E isso aqui vai ser uma região de resistência aqui em cima. Tá? Beleza? Tá? Beleza. Então, eu sou comprador. Então, quando chega, isso aqui é suporte, né? Suporte, e aqui é resistência. Então, já é resistência. Ótimo. Só para dar um número, resistência R$100, suporte R$90. Fazer azul. Só para a gente ter um número, tá? Então, por qualquer razão, R$90 é um preço que me atrai. Eu sei que tem um suporte aqui, ó. Então, eu vou lá e compro para levar até a resistência. Então, aqui no suporte, compradores compram, certo? Quando chega na resistência, eu que era comprador aqui, né? Na resistência, compradores vendem, certo? Por quê? Porque eu preciso vender para sair da compra que eu fiz. Comprei 1000 a 90, estou saindo 1000 a 100, certo? Então aqui, tá certo? Eu comprei porque eu queria entrar no trade e aqui eu vendi porque eu queria sair do trade. Só que aqui quando eu vendi nessa região de resistência e adivinha? Aqui tem um vendedor vendendo, certo? Aqui tem vendedor vendendo. Então, esse vendedor vendeu por quê? Porque ele achou que R$100 era muito caro e que ao tocar nos R$100 ele iria voltar para o suporte. Então, esse vendedor vendeu no suporte junto comigo. Eu comprei o papel chegou lá, eu vendi e o vendedor também vendeu. Ele não tinha papel, mas ele vendeu por quê? Porque ele acreditava que a resistência era importante e que o preço ia cair. Dito e feito, o preço caiu. Quando chegou aqui, o vendedor comprou. Por quê? Para sair da sua posição. Quando ele fez isso, o que ele fez? Ele se juntou aos compradores que compraram no suporte. Certo? E daí o preço volta de novo a subir, certo? E daí o preço pode ir até metade do movimento e depois cair, ou ele pode ir lá e romper, e aí começa aquelas histórias da tendência, etc e tal, etc e tal. Mas o que é importante você saber? Que aqui no meio pode ter briga, mas nas regiões de resistência e suporte, vendedores e compradores se unem. Porque um sai para sair, um vende para sair da sua posição e outro compra para sair da sua posição, certo? Então, na resistência, compradores vendem, vendedores vendem. No suporte, compradores compram e vendedores vendem, vendedores compram. Por quê? Porque eles estão saindo do seu trade, ok? Beleza? Entenderam? Então, por isso que suportes e resistências
são tão importantes no trade. Essas regiões são muito importantes no trade. Então essa é a lei da gravidade do trade, tá? Isso aqui, tá bom? Beleza. Entendido isso, vamos para o próximo. Por que essa lei da gravidade tem importância? Por que ela tem aplicabilidade? Por que ela funciona? Porque, gente, quem compra e vende de maneira profissional, tá? Quem compra e vende... Sorry folks. Quem compra e vende de maneira profissional, certo? Ele tem que vender ou comprar próximo dessas regiões. Por quê? Porque o volume de negócio dele é tão grande que não permite que ele saia como agente num único ponto do trade. Então, por exemplo, eu vou lá, compro 50 contratos de índice, 20 contratos de índice, ou mesmo que eu esteja com uma mão pesada, eu comprei 200 contratos de índice, eu consigo sair com relativa tranquilidade, tá certo? Com relativa tranquilidade, em algum ponto do gráfico, num único ponto do gráfico. Se eu quiser botar lá, pregoar lá, ou dar uma batida no venda ao mercado, eu agrido o book e eu saio. E eu não mudo o preço. Esses caras não. Então, por isso, toda operação profissional leva em consideração o impacto do peso da saída e da entrada de uma grande quantidade de contratos naquele determinado ativo. Então, se eu sou vendedor, vou querer vender numa resistência, eu quero vender na resistência porque eu sei que ali vai ter muito comprador que vai sair do seu trade, então vai me ajudar a vender. Se eu sou comprador, quando eu estou numa região de suporte, eu sei que a partir dali tem uma galera que está vendida que vai começar a comprar, porque o trade deles acabou. Vai querer colocar lucro no bolso. Então, nesse momento, o trade fica mais fácil para mim, porque eu vou ter parceiro, eu vou ter alguém para me ajudar a fazer o preço subir. Né? Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu destruo o meu trade antes dele acontecer, por causa do peso da minha operação. Entendeu? Um banco que tem 20 milhões de contratos de dólar para operar, ele não pode destruir o processo de formação do preço. Como é que ele destrói o processo de formação do preço? Bota lá 20 mil contratos de índice no candle de 1 minuto. Ferrou. Entendeu? Ferrou. Ele vai raspar o book inteiro. Entendeu? Então o preço vai subir 400 pontos para cima. Ele não vai ter eficiência nisso. Nenhuma, ele perde dinheiro. Então por isso, né, que ele se movimenta lentamente e antes. Porque ele não tem como sair como agente num único ponto do trade. Tá certo? Então ele vai buscar a região do suporte ou da resistência, mas ele não vai sair integralmente lá, ele vai saindo aos poucos, por causa do peso dele. É por causa disso que em regiões de suporte e resistência o volume começa a aumentar. E em geral esses movimentos são lidos de maneira equivocada por quem não está muito familiarizado com o negócio do trade. Tá? Por quê? Porque surgem expressões como volume comprador em tendência de alta e volume vendedor em tendência de baixa. E é exatamente o inverso. Por quê? Porque o comprador, ele comprou antes. O vendedor, ele vendeu antes do preço cair. Porque senão ele está fazendo um péssimo negócio, porque daí ele acelera a venda ou ele acelera a alta antes dele ter se posicionado completamente. Para que ele vai fazer isso? Ele não tem razão para fazer isso. Para ajudar você, para me ajudar, sério mesmo, entendeu? Então você tem que entender isso, certo? Como esses grandes operadores compram e operam antes do preço, certo? Eles compram e vendem antes do preço entrar em tendência. Eles compram e vendem antes do preço entrar em tendência.
certo? A gente diz que o volume e quantidade, volume de negócios, não usa volume financeiro. O volume financeiro é um erro. Tá no meu curso lá, eu explico, vai lá assistir. Aula de volume, eu explico por quê. O volume, a quantidade de negócios, a quantidade e os negócios é considerado um indicador antecedente ao movimento do preço. Por quê? Porque eles começam a subir com o preço caindo. No caso do preço cair, certo? E eles começam a subir rapidamente, tem um volume explosivo num dia de alta. Entendeu? Que indica o quê? Indica pressa. Indica um movimento de que ele está exaurindo o movimento de alta. Né? Porque ele está deixando claro aqui, olha a minha força. Né? E aí, então, o que você tem que sempre saber? Que quanto mais próximo de uma resistência tiver uma quantidade grande de volume, é um sinal de que o movimento está chegando próximo do seu fim. Da mesma forma, quando no fundo, próximo de um suporte, uma grande quantidade de volume é um sinal de que o movimento está chegando próximo do seu fim. Quer dizer que vai acontecer naquele minuto? Não. Quer dizer que vai acontecer naquele dia? Não. Quer dizer que vai acontecer naquela semana? Não. Tá certo? Mas quer dizer que você precisa começar a olhar o que está acontecendo na sequência, com calma, e ver se você está perto de uma região de suporte e resistência. Tá joia? Que é isso que vai fazer o seu diferencial quando você for desenhar um cenário. Por causa disso, tudo que eu expliquei, então, o volume é antecedente. E essas regiões de suporte e resistência são os pontos em que os players se unem, são os dois únicos pontos em que os players se unem, tá bom? Por causa disso, quando próximo da região de suporte e resistência, você deve ignorar completamente a perna da tendência atual, tá certo? Médias de indicadores derivados de médias e a volatilidade. Por que, Emerson? Muito simples. Se você considerar a perna da tendência atual, por exemplo, o índice está subindo, nunca vai ter reversão. Porque você vai estar sempre pensando que o preço vai subir. Se o preço estiver caindo, nunca vai ter pullback de alta, porque você vai ficar só olhando para aquela porcaria do movimento da semana, certo? Médias de indicadores derivados de média, o que é indicador derivado de média? MACD, né? Mas mesmo aqueles indicadores que usam média para avaliar, o movimento do preço, né? Os osciladores, que é IFR, né? RSI, estocástico. Por quê? Porque eles usam médias também. Então, esses indicadores que usam média, eles vão te atrapalhar, porque eles são atrasados. Eles demoram um tempo. Uma média de 9 períodos leva 9 períodos para ser preenchida. Logo, você não vai conseguir ter, numa região de suporte e resistência, a leitura que você precisa. Eu vou mostrar isso usando uma luz, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E volatilidade também, porque a volatilidade é uma média, é o desvio padrão da média dos candles. Se é uma média, tem atraso. Se tem atraso, não vale na região de suporte. Tá bom? Beleza? Entenderam? Então, vou repetir. Não importa a perna da tendência atual, não importa médias de indicadores, tá certo? E não importa nada relacionado com volatilidade, porque você chegou numa região que é muito importante e cujo preço e o volume vão te mostrar antes se vai ter defesa ou não, tá bom? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para colocar tudo isso em prática? Então, primeira coisa, ordem de prioridade na sua leitura de trade. Tá? Ponto 1, suporte e resistência. Ponto 2, volume. Vê se algo aconteceu antes. E 3, candle semanal atual e anterior. Então, essa semana, a nova semana não começou. Então, eu tenho o candle da semana atual, que é a sexta-feira, certo? Eu vou lá e vou olhar como é que fechou, como é que está esse candle, tá joia? O candle do diário atual e anterior e indicadores, só para justificar. Hoje, eu já consigo, até não preciso mais olhar o semanal, tá joia? Porque eu já estou meio com suportes na minha cabeça, assim, eu já sei mais ou menos, tal. Mas, você usando o semanal, você está tranquilo, você não precisa de mais nada, tá joia? Beleza? Então, ó, vou limpar aqui. Então, esqueça todo o resto, a prioridade é só isso aqui, suporte e volume. E o candle do semanal, para você poder entender qual a frequência que você está trabalhando, tá joia? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vamos começar. Nós vamos identificar pontos de trade.
primeira parte é essa. Então você vai pegar um gráfico limpo, sem média, sem indicador, no máximo a regra de coloração a Malu. Não vai pôr volume ainda, porque o volume eu vou usar na quarta-feira, tá bom? Tempo gráfico semanal. Por que o semanal? Porque você precisa ter tempo e você precisa ter certeza que os suportes e as resistências estão bem desenhados, tá bom? Se você vai usar 60 minutos, não resolve nada. Você vai usar o diário, na segunda, então, acabou aquele seu desenho de sexta. Porque o gráfico de segunda pode ficar acima da sexta, não adianta nada. Você tem que ter uma leitura da semana, senão você não consegue entender o que está acontecendo, certo? Você não tem tempo, você não deixa o movimento fluir. Suportes, nós vamos marcar os suportes mais próximos do último candle. Aqui está do gráfico, mas é mais próximo do último candle. E resistência mais próximo do último candle. Pronto. Isso é a primeira parte que a gente vai fazer, tá joia? Para fazer isso, nós vamos pegar aqui, abrimos aqui o índice, deixa eu limpar, né? Limpar. Estou aqui com o índice futuro no semanal, então eu vou fazer isso. Qual é a máxima mais próxima? A mínima mais próxima, certo? Claro que eu estou vendo aqui o que está acontecendo, o gráfico está limpo, tá vendo? Só está com Malu, o gráfico está limpo, só está com Malu. Eu venho aqui, marco aqui em cima também, porque essa máxima aqui é importante. E marco também essa perna aqui, só para eu saber o que aconteceu aqui. Pronto, ótimo, tá aqui, ó. Tá? Não liga para esses números aqui, ó. Porque isso aqui é a questão de ajuste, etc e tal, por causa dos juros. Não liga para isso, tá bom? Se você quiser, você pode até fazer no Ibov. No Ibov vai funcionar bem também. Não se preocupa muito com isso, mas é só para você entender um pouquinho da tendência do preço, desenhar o cenário, tá bom? O número que está aqui não importa tanto. Porque você vai falar, pô, mas o índice nunca chegou em 138 mil, né? Realmente, nunca chegou a 138 mil. Mas com a aplicação da taxa, né? Porque o índice futuro tem uma aplicação do DI, né? Você acaba tendo isso indexado. E aí essa indexação gera um preço de 138 mil lá em cima que não aconteceu. Olha só para o gráfico, tá tudo bem. Tá joia? Então nós estamos aqui, ó. Certo? Por que você... Vamos lembrar o que eu disse. Ó. Você tem que ignorar a perna da tendência atual. Vou mostrar para vocês por que você tem que ignorar a tendência da perna atual, mostrando o que eu fiz com vocês no final do ano. Ó. O índice estava assim, ó, no final do ano. Ó. Vermelhão, ó. Vermelhão. Eu vi esse candle de defesa aqui, ó. O que eu tenho aqui se eu usar só a perna da tendência? Eu tenho uma queda gigante. Se eu acreditar nessa perna gigante, eu só vejo venda. Mas ela não vale nada. Ela não vale absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou numa região de suporte. Entendeu? Ela não vale nada, eu estou numa região de suporte aqui, ó. Ele podia até ter estourado um pouquinho mais, ter vindo aqui embaixo? Podia. Mas eu estava numa região de suporte, eu vi um candle semanal aqui com uma defesa gigante de 3 mil pontos. Certo? Então, o que é importante? Esse candle aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui, ó. O que era importante para mim na leitura aqui, ó? Era esse candle aqui, ó. Este camarada aqui, ó. Certo? Por que a média não tem importância? Porque a média de 9, ó, não virou, tá falando que é vermelho para tudo quanto é lado. Entendeu? Por que não é importante nenhum cruzamento que esteja acontecendo aqui? Porque esses cruzamentos vão ser influenciados pelo fato que eu tive um derretimento da bolsa dos 130 mil até os 104 mil. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Então, tem um efeito da memória do preço nas médias. Então, se eu usar as médias, eu vou me prejudicar. Se eu usar a banda de Bollinger, eu vou me prejudicar. Se eu usar a coisa mais simples que tem, que é o suporte e a resistência, e eu ver que tem esse traço aqui todo, deixa eu só tirar esse último aqui, essa região toda aqui, ó, eu ver que teve um candle de defesa, eu viro e falo, pode defender. Pode defender. Né? E o que foi que aconteceu? Defendeu. Certo?
Beleza? Agora, o índice está chegando aonde? Numa região de resistência. Por que é resistência? Olha aqui, ó. É a resistência da região do pré-gap do Covid. É uma resistência importante. Certo? Região de resistência é aquela em que os compradores que compraram aqui, deixa eu voltar. Os compradores que compraram aqui se unem aqui com os vendedores. Certo? Por quê? Porque está numa região em que eles têm o mesmo interesse. Haja força para romper de uma vez. Então ele já ganhou um troco, ele pensa, já tá bom, força da gravidade, já subimos muito, né? O índice já subiu muito, agora a gente precisa deixar ele descansar um pouco, certo? Então é uma leitura que você faz. Se eu considerar só essa perna ou qualquer cruzamento que aconteça por causa dessa perna, que é gigante assim, eu fico cego. Eu não presto atenção no que o gráfico está me dizendo. Tá joia? Eu não presto atenção no que o gráfico está me dizendo. Eu começo a dar muito valor para este movimento aqui, sem perceber que olha isso aqui, olha da onde veio. Se isso aqui fosse o seu salário, você diria que o seu salário está aumentando ou está diminuindo? Você diria que o seu salário está diminuindo. Por que aqui você vai dizer que o índice está subindo? Porque você quer? Porque eu quero? Entendeu? Então, o gráfico não fala nada disso. O gráfico não diz nada disso. Se você quiser até, você pode pegar aqui, ó. Ó, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Exibir, quer ver? Cadê? Espera aí. Não vai dar certo. Cadê? Ah, aqui. Não, espera aí. Desculpa, dá nele. Dá nele. Espera aí. Não vai dar certo o que eu quero fazer aqui. Deixa eu tirar. Sorry, guys. Eu faço depois aqui pra vocês. Deixa eu pôr aqui de volta aqui embaixo de ferramentas. Dá nele, hein? Dá nele. Pronto. Então, você consegue ver, certo? Você consegue ver que o que estava acontecendo? Uma queda. Certo? Uma queda. Essa queda aconteceu em linha reta? Não, porque ele veio, bateu, defendeu. Veio, bateu, defendeu. Veio, bateu, defendeu. Veio, bateu, defendeu e subiu. Agora ele vai fazer reto só porque você quer que ele faça reto? Ele chega numa região de resistência só porque essa perna aqui é azul e você quer que suba, ele vai subir? Não. Certo? Então a gente tem que ter esse entendimento, essa capacidade de ler o preço para além do que a gente acha que deve ou não acontecer, tá bom? Então aqui tem um caso claro, tá certo? Usando o índice. Usando o dólar, mesma coisa. O dólar está onde? Numa região de suporte, certo? Aqui é uma região de suporte, né? Beleza? Né? Eu já tinha pré-marcado aqui, que eu já gravei algumas vezes isso, mas o dólar está numa região de suporte aqui, ó. Peraí, ó, região de suporte, tá bom? Né? Deixa eu limpar aqui para fazer direito aqui, ó. O dólar está numa região de suporte, marco aqui, ó, marco aqui e marco aqui, tá? Então, ótimo. Então, o dólar está numa região de suporte. Se eu considerar só o que está acontecendo com as médias, né? Porque está vermelho aqui numa luz, certo? Ou com essa perna, eu só penso em venda. Mas eu não posso pensar só em venda, porque eu estou numa região de suporte.
E numa região de suporte, é uma região em que os interesses dos comprados e dos vendidos se unem. Então pode ter um movimento de preço aqui, não é necessariamente venda, certo? Eu já olho e falo, o cara que vendeu ali já ganhou muito dinheiro, agora ele vai começar a recomprar. Essa é a minha leitura, certo? E se você utilizar a média também vai te prejudicar. Se você utilizar a volatilidade, vai te prejudicar. Só o suporte e a resistência vão te dar a leitura perfeita do que está acontecendo. Tá joia? Então tá aqui, certo? Expliquei isso para vocês, acho que de uma forma muito fácil de entender, né? Acredito, né? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Então vocês marcam essas máximas, olha aqui, ó. Então aqui no caso do dólar, 50% do movimento seria 5.470. E se você pensar bem, o movimento do dólar, ele tem aquela característica que a gente fala, um movimento muito rápido de queda. Ele saiu da máxima dos últimos meses para a mínima dos últimos meses. Seria o equivalente ao índice fazer o mesmo. O índice não fez, certo? O índice não fez isso. O índice não foi das mínimas para as máximas. Ele foi só até metade do caminho. Então o índice não tem tanta força, tá certo? E o dólar pode ser o quê? Pode ser um movimento extremo para comprar no melhor preço dos últimos 2 anos, porque o dólar está num range aqui, ó, desde 2020. Eu acredito que o dólar pode cair e vir aqui para baixo, aqui nos 4,40. Lógico, é possível, mas tudo depende da gringa, não depende da gente. E aí eu vou mostrar o desenho de cenários da gringa para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, sobre o Brasil é isso, tá bom? Agora, vamos voltar ali, ó, né? Então, tempo gráfico semanal, suporte marcamos, resistência marcamos, tá joia? Então, puta, mas eu ainda tô na dúvida, Emerson, o que você faz? Tá na dúvida? Conte os candles positivos e negativos das últimas semanas, tá certo? Então, usa as últimas 20 semanas, tá certo? Usa as últimas 50 semanas, tá? Para você poder entender o que está acontecendo no seu preço, tá certo? Compare o tamanho da perna atual com a anterior. Qual é a maior? Houve nova máxima, houve nova mínima, a perna foi maior que a anterior? O que eu quero dizer com isso? O que eu disse aqui no dólar. A perna do dólar agora, basicamente, cancelou toda a perna anterior. Então, o movimento de correção se exauriu, porque chegou no máximo do movimento. Chegou no máximo do movimento. Tá certo? Chegou no máximo do movimento. Caiu muito. No índice, oh meu Deus, no índice não. No índice ele não fez nem metade, o que mostra fraqueza do movimento do índice. Tá já? Fraqueza do movimento do índice. Né? Não chegou na metade. Né? Então, essa perna aqui é maior que as outras? Não é. Então eu tenho que olhar com um pouco mais de cuidado. A do dólar, você vai falar, pô, então quer dizer que então a do dólar você teria que considerar com mais força? Não. É que simplesmente do dólar ele está indo encontrar uma região de suporte de 2 anos. Então eu olho com preocupação, assim como eu olhei aqui com preocupação, para comprar, certo? Mesma coisa. Aqui é um pullback, tá certo? O dólar, se ele tivesse feito isso, de vir até a metade da queda, por exemplo, aqui, ó, se ele tivesse vindo aqui, ó, até a metade aqui, ó, tivesse feito assim, ó, veio aqui, bateu, e aí ele começou a subir, eu ia dizer, é para cima direto, certo? Agora, aqui ele veio no fundo, quer dizer que eu acredito que ele vai para cima direto? Não, eu acredito que ele pode fazer exatamente o que a gente fez. Bate, vem para cá, bate numa resistência, agora vai fazer um teste. Ao fazer o teste, ou ele vem para o fundo para perder o fundo, e daí se ele perder o fundo ele vai lá no 4.400, ou ele defende e sobe, certo? Mas o que a gente precisa saber? Que ele está numa região de suporte. Então aqui eu só vejo compra, salvo se for fazer um rompimento, mas mesmo assim, faço um rompimento, etc e tal, eu quero tomar cuidado, não vou olhar para o dólar pensando em venda, tá joia? Beleza? E no índice, mesma coisa. No índice é exatamente a mesma coisa. No índice,
no índice, eu não olho para ele pensando em compra, porque ele já está deixando uma falha aqui, então eu vejo que ele vai corrigir. Eu espero essa correção, ou seja, não há nada para eu fazer, certo? Em termos de carteira, em termos de qualquer coisa. Eu espero essa correção para daí sim eu pensar em comprar. Evidentemente, quem gosta de operar vendido pode tentar fazer umas vendas para ver para onde ele vai, se ele busca aqui até metade, se ele vai buscar mais o fundo. Daí é análise de risco de cada um, tá joia? Mas continuando, né? Compara as pernas, tá certo? Então, quando uma perna é totalmente exaurida, você fica atento, fala, pô, o movimento já aconteceu. E o terceiro e mais importante ponto é isso aqui. O preço está vindo do topo, o preço está vindo do fundo, certo? O preço está no topo ou o preço está no fundo? Então, duas perguntas. Se você olhar o índice, qual é o movimento do preço no índice? O preço está vindo do topo ou o preço está vindo do fundo? O preço está vindo do topo. O índice fez uma máxima. Tá vendo? O preço está vindo para baixo. Então ele veio do topo. Na perna mais relevante, qual é a perna mais relevante? É essa, certo? Ela está vindo da onde? Ela está vindo do topo histórico do índice. Aí ele fez uma defesa, que é um pullback, certo? Fez um pullback, né? Certo? Está fazendo um pullback, né? Ele negou o fundo, subiu. Aonde ele está agora? Ele está no topo. Então, o movimento veio do topo e agora ele volta para um novo topo. Só que esse topo, este topo aqui, ó, neste momento é menor que este topo aqui, que é menor que este topo aqui. Então, o que a gente vê? A gente vê topos descendentes. Não é isso que a gente vê? Porque o preço não estava caindo? Estava. Tá certo? O preço fez uma defesa de fundo? Fez. Certo? O preço agora faz um topo? Faz. Esse topo é maior do que este topo? Não, não é. Nesse momento não é. Logo, este topo é menor que este. Logo, eu olho e falo assim, isso vai cair. Perfeito? Aí, se eu olhar o dólar, tá? Vamos olhar o dólar. Olhar o dólar. Mesma coisa. A perna, ó, o inverso, tá? Vamos olhar o dólar aqui, ó. O inverso. Sempre o inverso. O dólar estava subindo. Se eu olhar para a perna de tendência do dólar, o dólar estava subindo, não tinha venda, ele vai buscar o topo, mas você está vendo quantas falhas teve antes? Ó, teve essa aqui e essa aqui, e essa aqui. Como é que é buscar o topo com tanta falha? Em região de resistência, certo? Aí o dólar demorou, mas caiu, ó. Tá certo? Caiu. Tá certo? Então, de onde veio o dólar? O dólar veio do topo. Logo, quando ele veio do topo, eu pensei, é venda. E era venda mesmo. Então, ele foi para baixo. Agora, onde ele está? Agora, ele está no fundo. Certo? Então, aqui eu tenho que pensar como? O preço está no topo ou está no fundo? Está no fundo. O preço veio do topo ou veio do fundo? Veio do topo, mas ele foi exaurido. Se ele tivesse feito como um índice, se ele tivesse como um índice, se ele tivesse subido aqui, ó, e tivesse aqui, eu ia falar, galera, vamos vender que vai bater pro fundo. Você entendeu? Para buscar o suporte. Então, o dólar teve um movimento de vinda do topo. Tá certo? Agora ele está no fundo. No fundo a gente compra esperando uma defesa. E depois, quando ele subir, a gente espera para ver se ele vai fazer topos ascendentes ou topos descendentes. É só isso. Certo? O que é topos ascendentes e topos descendentes? Que ele sobe sem parar. Pronto. Não fica fazendo novas mínimas. Pronto. Só isso. Tá joia? Então, isso é a forma como eu recomendo vocês olharem o preço. Verem de onde ele veio e para onde ele vai. Tá joia? Eu vou pegar aqui agora exemplos da gringa.
Tá, já eu vou abrir aqui, tá? Vou abrir aqui, ó, pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o Bitcoin. Vou pôr o Bitcoin aqui, ó. No chart bem limpinho, ó, tá vendo? Vou pôr o Bitcoin no semanal. Ó. Bitcoin no semanal, tá vendo? Quando chegou na região de suporte do Bitcoin, eu falei, tem compra no Bitcoin. Ó. Ó, aqui, ó. Eu vi esse candle de defesa aqui, ó. Falei, galera, tem compra no Bitcoin. Ele defendeu. Só que, o que está acontecendo com o Bitcoin? Ó, esse era o topo. Fez um topo, falhou. Ó, fez um topo, falhou. Daí ele veio, falhou de novo. Aí ele veio, falhou de novo. Aí ele veio, falhou de novo. Aí ele veio e falhou de novo. Não tem compra no Bitcoin. Onde é que tem compra num gráfico desse? Não tem. Certo? Por que que as pessoas erram na leitura do Bitcoin? Porque eles se esquecem que o Bitcoin... Quer ver? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou pôr aqui, quer ver? Ó, o gráfico de linha. Ó, eles se esquecem que o Bitcoin está vindo do topo. Você está vendo aqui? Ó? Olha aqui. Ó. O gráfico de linha não deixa dúvida para você de que ele é para baixo. Olha. Não deixa dúvida que ele é para baixo. Se você colocar no diário, não deixa dúvida que ele é para baixo. Olha aí, ó. Claramente para baixo. Ó. Fica até mais nítido as falhas. Olha aqui. Ó. Em dúvida, simplifique. Tire os candles. Use o gráfico de linha. Não tem problema. Olha, tá claríssimo. Olha aqui. Ó. Olha, claríssimo. Tá certo? Agora, se você tem média, se você tem um monte de coisa te atrapalhando, você não presta atenção no que o preço está fazendo. Você não presta atenção no que é o quadro geral e você fica pegando detalhes. Você fica olhando bobeiras. Ethereum. Uma personalidade comprou Ethereum, falou que comprou R$1 milhão de Ethereum para a carteira dele e tal. Olha, o Ethereum é mais claro ainda, ó. Olha que coisa, olha aqui, ó, 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 ó. Onde é que tem compra no Ethereum, galera? Né? É o caso clássico, topos descendentes. Quando vem para resistência, vem só para ajudar na venda, vem só para ajudar na venda. Né? Vem só para ajudar na venda, vem só para ajudar na venda, vem só para ajudar na venda, né? Mas o que acontece? Por isso que o gráfico, às vezes, a leitura do gráfico, não é Renkiash, não, é Kenos. A leitura do gráfico, às vezes, vai atrapalhar as pessoas, muito. Muito, se você polui, se você amplia muito a sua leitura, se você tem uma opinião sobre o ativo. Né? A gente falou para comprar Ethereum aqui e falou para sair aqui, ó. E aí aqui tem uma média, que é a média de 50, se não me engano. Eu falei, galera, pode sair, tá perto da resistência, não tem razão para comprar. Daí ele faz um pivô de alta aqui assim, ó. As pessoas se esquecem de tudo isso aqui que aconteceu, ó. E pensam que esse pivôzinho, porcaria aqui, ó, é rompimento. Não fez um topo ascendente até hoje. Certo? Então como é que é? Entendeu? Por quê? Porque não está olhando para o preço. Não está olhando o que está acontecendo. Né? Se colocasse no semanal, veria, ó. Que ele vai buscar o quê? Ele vai buscar esse suporte aqui, ó. É aqui que ele vai. É aqui que ele vai, ó. Certo? É aqui que ele vai. Certo? É aqui que ele vai. Não tem o que fazer. O Bitcoin, onde é que ele vai? Ele vai buscar o suporte. Qual é o suporte? Ó, aqui embaixo, aqui, ó.
ó, aqui embaixo aqui, ó, que é o last mile, para ele buscar o quê? A mínima dele antes do Fed se ajustar. Aí, ó. Então, eu olho para Bitcoin e falo assim, tem um trade de 28 mil lá embaixo, tem um trade que depois que perder 28 mil, eu fico vendido até os 12 mil dólares. Esse trade dos 38 mil pode durar até os 32, até os 28. Então já é um belo trade de venda. E se perde essa região de suporte, eu vou comprar Bitcoin aos 12 mil, 4 mil, 8 mil. Aí vai ter alguém nervoso, vai falar pra mim, não sei o que, não sei o que. Meu, vai brigar com o cara que mandou você comprar aqui, ó. Vai reclamar com o cara que não lê gráfico e fala pra você o que você tem que fazer. Não vai reclamar comigo não, porque eu falei que era venda aqui. Pode olhar lá meu vídeo, procura o meu vídeo de novembro de 21, acha lá, você vai ver eu falando. Game over Bitcoin, tem que sair, vai embora. Falei, vai ter ajuste nos Estados Unidos, tem que sair. Ativos que subiram vão cair, porque o mercado é assim, certo? Então tá aqui, ó, um exemplo de como você faz essa leitura. Mais um exemplo pra gente fechar e daí a gente ir pro cenário. Ó, nosso caso aqui, ó. Não, o exemplo que eu quero é o euro-dólar. Euro-dólar, ó o euro-dólar. E eu achei que ele ia romper isso aqui, ó. E aí começar a fazer uma máxima acima do 1,15, ó. Ele não fez isso. Eu olhei esse suporte aqui, ó, falei, ele vai defender esse suporte. Agora, eu olho aqui e falo assim, meu, que defender suporte? Olha o que o gráfico está fazendo. Ele fez um candle desse aqui, né, desse tamanho, eu falei, poxa, olha o tamanho desse candle, né? Pensei, ele pode romper aqui, ó. Ele pode romper aqui, né? Romper aqui, assim, ó. Romper e subir. Vir pra cá. Podia, né? Que daí seria o quê? Buscar essa resistência aqui, ó. Ele iria buscar essa resistência aqui, ó. Né? Buscar essa resistência, ele defendia, fazia um pivô de alta e ia subindo. Rapidamente, você descobre que você está errado, rapidamente, sai fora. Sai fora. Sai fora, né? Era região aqui de suporte, achei que podia dar certo, errei. Mas rapidamente eu estou fora do trade. E agora eu olho para o índice, para o euro, e vejo e falo assim, puxa vida, ele vai lá no 1 doleta com 1 euro daqui a pouco. Certo? Então isso para o Brasil é ruim. Por que isso para o Brasil é ruim? Porque quer dizer que o dólar vai se valorizar diante do euro. Se ele se valoriza diante do euro, ele vai se valorizar diante do Brasil. Então eu olho aqui essa tendência no semanal e falo, dureza, certo? Dureza, né? Dólar Index, mesma coisa. Ele está subindo, ó. Ele ia aqui, ó, eu vi esse teste aqui, ó, desse suporte aqui, eu falei, se perder aqui, vai para baixo. Olha o tamanho do que ele fez aqui, ó, e ele teve a negação por causa da discussão da política econômica americana, que você tem que saber, por quê? Porque é o mundo trocando gente com grana, brigando com gente com grana, certo? Gente que está apostando na alta, gente está apostando na baixa, é o mercado. Então, teve uma briga aqui, ó. Aparentemente, o dólar vai ficar bullish. Aparentemente. Quando é que eu começo a pensar que o dólar vai cair? Se ele perder essa mínima aqui, ó. Então, eu traço esse cenário. Perdeu essa mínima aqui. Aí ele vem para o fundo. Mas parece que é isso que ele está fazendo? Não. Ele parece que está indo buscar o território das altas. Daí, se ele faz isso, como é que eu posso olhar para o dólar index, ver ele fazendo uma defesa dessa? Se ele fizer uma defesa dessa, eu não tenho como achar que o dólar no Brasil vai cair. Daí aquela ideia de que eles estão indo para a mínima dos últimos 2 anos para comprar, faz todo sentido. Você concorda que faz todo sentido? Porque os players vão entrar no menor preço nos últimos tempos do dólar e vão vender o índice no maior preço dos últimos tempos do mercado, certo?
Então, por isso que quem está no topo? O índice. Quem está no fundo? O dólar. Onde há mais propensão de movimento? Comprador, por quê? Porque em região de suporte há mais compradores. Em região de resistência há mais vendedores. Eu olho os ativos que têm influência sobre o dólar, vejo que eles podem estar fazendo um pivô de alta, numa tendência de alta. Não buscou ainda o topo histórico. Não buscou ainda o topo histórico. Mas ele saiu de um fundo relevante. Como é que eu vou pensar que o cenário é de derretimento? Só se perder o fundo em 95. Se não perder, é para cima, pronto. Joia? Então, desenhar cenários não é fazer você acertar, que nem um amigo meu fala para mim, esse negócio não funciona, não sei o quê. Lógico que isso é como quem nunca estudou estatística, certo? O professor de estatística ensina isso para você. A estatística, ela não te dá certezas, mas ela reduz as incertezas. E o trade com técnica é igual. Ele nunca vai te dar certeza, porque se ele te der certeza, o trade fica fácil para todo mundo, o retorno cai, né? Agora, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar menos incertezas. Ele vai te ajudar a definir. Por exemplo, aqui, vai subir ou vai cair? Você olha e fala, tende a subir se ficar acima do 96,079. Despenca se perder o 95, porque ele vai buscar o fundo. Certo? Porque daí aqui é uma resistência, ao perder essa resistência ele busca um suporte. É isso, galera. Tá joia? Então, feita essa leitura toda, espero que vocês tenham gostado, né? Tentei fazer o mais rápido que eu pude, né? Mas eu queria explicar também com outros ativos, tá joia? Né? Formas de você operar, você olhar onde é resistência, você olhar onde é suporte, fazer com o gráfico limpo, sem frescura, para não te atrapalhar no seu raciocínio, tá bom? E aí, para terminar, vamos fazer o cenário. Deixa eu voltar aqui para o nosso chart padrão. Vamos começar pela gringa, porque eu estou com tudo aqui, né? Vamos aqui. Pronto. Aqui, tudo aberto. Vamos lá. Começando pelo 10-year yield. 10-year yield, né, gente? Como os juros vai subir, lá o 10-year yield começa a cair. Normal. Vamos acompanhar, né? Tá acima da média 1000. Aí o TLT sobe. Vocês já sabem disso. Mas TLT, né, tendência clara de queda. O que acontece aqui na gringa? A gringa está entrando em região de, vamos pôr aqui no semanal, tá? A gringa está entrando em região de suporte. Tá? Ele chegou a fazer uma defesa já dessa região aqui. Tá? Então isso me mostra que se perde esse suporte aqui, essa brigaiada gigante aqui, ó. Essa região de briga aqui, ó. Se perde essa região de briga aqui, meus amigos, olha para onde vai o Dow Jones. O Dow Jones vai para cá, ó. Tá? Que é uma quedinha do preço de hoje de 8% do ativo mais conservador do mercado futuro americano, que é o Dow Jones, certo? Que representa a indústria e tal. Olha só, 8%. Para a média de 200 do semanal, que não é difícil de chegar lá, estamos falando de 20% de queda, 15% de queda, give or take, ó. 15% de queda. Então a gente olha para essa região de suporte. Evidentemente, o que a gente tem que saber? Que essa região de suporte é uma região muito importante. Então não dá para você também achar, vou ficar comprado aqui, vou comprar ali, quer dizer, vou vender aqui apostando nesse rompimento. O que pode acontecer é que pode ter um gap em algum momento, pode ter um movimento forte, uma batida forte, porque ele está perdendo todas as médias, ó. Está perdendo todas as médias no semanal. Então a gente não pode se surpreender, né, se ao chegar aqui ele ir lá e romper, né? Essa região aqui que é o fundo. Esse fundo, ele existe desde abril e junho, março e junho de 2021.
tá? Então é um ano para trás de preço, é coisa pra caramba. A mesma coisa no SP500, ó. No SP500 ele fez essa defesa, buscou, tá vindo pro fundo, tá perdendo a média de 50 do semanal. O que vai acontecer? Vai começar a buscar regiões de suportes e resistências, ó. Tá aqui na primeira, que vem até aqui embaixo, né? Aí depois, opa, perdão, ó, aqui, ó. Depois ele vem aqui embaixo, depois ele vem aqui no 39,40 e assim vai. Então, problemático, né? Problemático o processo na gringa, tá bom? Problemático. Nasdaq também. A Nasdaq já perdeu tudo, ó. Né? Só que a Nasdaq, ela tem aqui no diário essa média de 400 aqui, ó. Tá joia? Essa média de 400 aqui. Então a gente tem que acompanhar ela um pouquinho. Acho que por ser segunda-feira, deixa eu até abrir também no diário dos outros, ó. Tá bom? Só pra gente ver aqui, ó. Acho que por ser segunda-feira e ele tá tendo sido seguro bem aqui, o mercado pode ainda tentar fazer alguma defesa, etc e tal. Mas não há dúvida que a gringa entrou em tendência de queda. Que é o que eu tenho falado para vocês desde dezembro, tá joia? Então, tendência de queda total na gringa. E aí, meu, a gringa pode chegar lá no fundão, a Nasdaq pode chegar em 10,180, o SP500 pode chegar assim em 33,32, o Dow Jones pode sim chegar nos 28,400, pode. Tem que saber que isso pode acontecer, tá bom? O euro a gente já falou, tá vendo? Deixando claro aqui essa correção para baixo. O dólar index também fazendo um pivô de alta. Vamos acompanhar como é que isso faz. Bitcoin já falei, vindo para baixo. Ethereum vindo para baixo. Petróleo. Petróleo, se o dólar subir, o petróleo cai. Então você tem que ficar atento aqui, ó, ele está deixando uma pontinha boa de venda o petróleo. Acompanhe, de repente ele vem para testar essa resistência aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. E aqui você pode tentar fazer uma venda para daí na curvatura da média, né? Nesse cruzamento da 9 com a 20, você poder fazer um trade de repente até a média de 50, tá? Ouro deu uma estourada, movimento aqui, um cruzamento bacana abaixo da média de 400, é um bom cruzamento. Ele veio na média de 200, defendeu, vamos acompanhar. Minério de ferro está se perdendo, vai buscar o fundo aqui, certo? Ó. E vai lá voltar para os 88 dólares, que é o caminho dele. Não adianta, tá bom? Esse trade já foi. EWZ. Deixei marcado aqui, ó. Olha o candle de volume da EWZ. Onde está esse candle de volume da EWZ? No topo. Você acha que o cara está comprando aqui? Brasil? Verdade? Ó. Você acha mesmo, com tudo que eu expliquei até agora, que esse cara está comprando aqui? Brasil? Isso mesmo? Certo? Pode ter um repique e tal, não sei o que, porque não cruzou ainda, claro, tudo tranquilo. Mas isso aqui é volume comprador? Não, né? Certo? E emerging markets despencando, isso é sempre um sinal ruim, tá? Então isso aqui foi a leitura da gringa. Vamos abrir aqui nosso índice, deixa eu pôr aqui no Fast Trades, aqui no nosso setup. Se a gente olhar aqui, né, vou pôr o volume, antecipando aqui um pouquinho, vou pôr o volume. Então o que você vê, ó, porradão, volume, certo? Menos volume, agora aqui, ó, volumão aqui, ó, tá bom? E mais volumão aqui. Então você tá começando a ter movimento de fundo aqui, ó, tá? Certo? Se você marcar daqui até aqui, e você vê 50, abaixo de 50%, você vai ver que o candle de maior volume está bem nessa região. Por quê? Porque é onde o cara começa a desfazer a posição dele. Entenderam? Certo? A venda começou lá em cima. Onde começou a venda? Neste candle aqui, ó. Qual que era o valor do volume desse candle? 19 milhões. Qual que é o volume deste candle aqui, ó, que marca o rompimento ali, ó? 16 milhões. E depois, esse aqui, ó, de 15 milhões. Então, um volume, dois volumes de candle que somados dá mais do que esse candle aqui, que foi a marcação toda, e dá mais do que esse candle aqui, que foi mais 17, você tem que ficar atento. Você começa a falar, opa, numa região de suporte, opa, né? Barrona gigante, opa, tem que olhar com atenção, tá bom? Quer dizer que tá certo? Quer dizer que você pode encher o carrinho e comprar dólar? Não, senão a gente seria tudo milionário, tá bom?
Então fiquem atentos a isso. De qualquer forma, para a galera que opera no setup da Malu, a gente precisa ter o quê? Um candle tipo assim, ó. Um candle tipo assim, ó. Um engolfozinho assim, ó. Que daí começa o movimento de alta, tá bom? Beleza? Ou uma defesa, etc e tal. Não se antecipem, deixa o trade andar. Um infute. Mesma coisa, né? Veio na média de 20, pode ter uma defesa. Por quê? Porque ele vai buscar essas resistências, vai buscar o 115, 421, pode até bater um pouquinho mais, pode fazer um engana, que é isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Virou vermelho, virou azul, agora vai. Pô, joia? Nosso índice é especialista em fazer isso, especialmente segunda-feira, etc e tal. Então, tem que ficar atento, né? Mas o setup da Malu já virou vermelho de cara, né? Já virou vermelho de cara, a média de 9 já foi perdida. Vem aqui agora na média de 20, tende a romper. Tende a romper. Por quê? Porque foi muita pressa. Tende. Estou dizendo que vai ser direto? Não. Mas tende a romper para buscar o quê? A de 50. Por quê? Porque ela não tocou na de 50 nenhuma vez. Entendeu? Desde quando ela rompeu a média de 50, ela não tocou para testar ela como resistência, como suporte nenhuma vez. Então tá desequilibrado o preço, a velocidade do movimento não está batendo com a realidade do que seria um preço eficiente. Então eu vejo possibilidade da gente olhar para o movimento até os 110, 109 mil, que ali a gente começa a pensar no que a gente pode fazer no índice, tá bom? Espero que você tenha vendido seus papéis, tenha colocado lucro no bolso, que você esteja muito bem, tá bom? DI futuro. DI futuro. Galera, seguindo o script total, tá? DI está no topo, né? Região de topo, um movimento de mais de 500%. Se você não entrou nesse trade, não é agora que você vai entrar, tá fazendo o teste aqui. Olha o maior volume da história do DI aqui, ó. Ó, aonde? Aqui, tá bom? Cheio de gap, cheio de falha. Range máximo aqui nos 12.920, que é o range máximo do pré-Covid. Ele voltou onde ele tinha que voltar. E agora ele vai normalizar o preço. Tá certo? Vai normalizar o preço. E eu acho que ele volta para fechar esses gaps excessivos aqui, ó, para daí dar eficiência, acalmar, porque a política econômica, a política monetária é lenta, e aí sim, estabilizando isso, o preço, a gente começa a ter um cenário do que acontece no DI nos próximos tempos. Sempre lembrando que no Brasil, historicamente, a tendência da taxa de juros é de queda, não é de aumento. Tá bom? Tá joia? A tendência, já fiz um vídeo expliquei, a tendência de queda, não é de aumento. O Covid acelerou a correção por causa de um fato exógeno. Agora o preço voltou à normalidade. E agora o preço volta a circular dentro dessa normalidade. Tá bom? Beleza? Então fiquem atentos a isso. Eu acredito numa correção. Vamos aguardar o GPDI, que deve sair agora. GPM, perdão, o GPM deve sair agora no final da semana, mas acho que semana que vem. E é isso, tá bom? Então essa foi a minha leitura, muito obrigado. De novo, você que não mandou para mim o direct ou não deixou seu comentário aqui para participar da imersão com a imersão, escreve para mim e eu vou com certeza responder, me organizar aqui para que você participe da imersão, e no domingo eu anuncio como tudo isso vai funcionar, tá bom? Beleza? E na quarta eu faço o vídeo final disso aqui, mostrando como é que você usa volume. Eu já meio que dei uma dica aqui, mas eu vou explicar na prática como é que você usa o volume para filtrar esses movimentos aqui, tá bom? Beleza? Muito obrigado, espero ter ajudado vocês a ver esse cenário. Sempre lembrando então, né? Eu tentei fazer isso no Profit, não tinha conseguido. Deixa eu voltar aqui no limpo. Vou pôr aqui, ó, vou mostrar para vocês, ferramentas, configurações. Tem um candle. Um candle não, né, gente? Tem cadê? Tem um ícone que você pode fazer isso. Por alguma razão, eu tiro as coisas do meu Profit, daí eu não consigo mais mexer nele aqui. Mas eu acho que é isso aqui. Ah, aqui, ó. Clica aqui, propriedades, tá? Aqui, ó. Tipo de gráfico, tá vendo? Tipo indicador do preço. Linha. Aplicar. Pronto. Ó.
Olha como que fica mais fácil você entender a tendência do índice. Qual que é a tendência do índice? Tá vendo? Complicou a sua cabeça, o gráfico está começando a ficar difícil, não está entendendo o candle, está ficando maluco. Bota o gráfico de linha, tá? Então, ó, você clica em cima do que era o candle, clica aqui, ó, tá vendo? Indicador de preço, linha, pronto. Só isso, tá? Só isso, beleza? Só isso que você faz. Aí para você voltar, bota no automático, pronto, e volta pro candle, acabou, tá bom? Então, não consegue ler o preço, use o gráfico de linha que ele te ajuda. Você viu como que o gráfico de linha ficou evidente que a tendência do nosso índice é de queda, a tendência maior do índice, a maior perna é a de queda. Tá joia? E que, portanto, você não pode ficar tão otimista assim? É isso. Tá joia? A mesma coisa que eu falei do Bitcoin, eu falo do nosso índice. Quem não lê gráfico fica perdido e fica comprando por coisas que ainda não estão confirmadas no preço. Estão só confirmadas na nossa cabeça. Então, muito obrigado mais uma vez. Valeu, falei demais. O vídeo ficou longo, mas a gente falou de tudo. Eu ensinei e ainda fizemos um contexto, tá bom? Muito obrigado, valeu, fui, tchau, tchau.